chamado Comunica que Muda, que durante 2 de abril a junho, se não me falha a memória, de 2016, levantou algumas informações para tentar medir, dentro das redes sociais, o nível de intolerância e quais eram os temas. E os números que eles chegaram é um pouco assustador, porque a maior parte das mensagens relacionadas a esses assuntos tinham conteúdo de intolerância. Então, por exemplo, essa primeira, foram identificadas 393.284 menções com relação ao preconceito, à exposição do preconceito, e dessas, 84% eram abordagens negativas, eram conteúdos racistas e preconceituosos. Então, de todo mundo que estava falando sobre aquele assunto, não existia um debate, uma conversa, existiam ataques e ofensas. Com relação à questão de cunho político, 2016 foi um período de turbulência política, vamos frisar isso. Foi o período do impeachment e tudo mais, então isso ajuda a entender também. Mas de todas as conversas, 97% era com relação à intolerância. Não era discutindo, vamos construir um Brasil melhor? Vamos o quê? Construir uma... Vamos divulgar coisas construtivas? Não, era sentando dele, falando mal. Enfim, né? Acho que deu para entender. E tem muito mais, né, do que isso. Aqui foram só 3 que eu joguei importante para poder colocar. Isso foi divulgado nos jornais da época, Globo e tudo mais. Foram coletadas 49.544 citações que abordavam a desigualdade de gênero, e especialmente mulher. Era o segundo assunto que mais sofria ataques às mulheres. É provavelmente ligado aos movimentos feministas e tal. E aí não tem uma questão de debate, de conversa. Tem uma questão de intolerância. São coisas diferentes. Não preciso concordar com você. Isso não me dá o direito de respeitar. São coisas completamente diferentes. Só que hoje eu te desrespeito, primeiro, para depois não concordar. Eu tenho que marcar, a gente parece que vive muito nessa sociedade. Eu preciso mostrar que eu não te respeito. Não quero saber, eu não te respeito, tua opinião, o que tu quer, o que tu acha. Você não representa nada para mim, faz isso. O que está associado a esse tipo de fala? Egoísmo, orgulho, vaidade e intolerância. Como que a gente vai construir algo propositivo, efetivamente construtivo, se a gente não consegue trocar ideia? E aí, puxando a sardinha para nós espíritas, o que nós fazemos de diferente? A gente está mais fomentando isso ou mostrando um outro lado? Eu vou falar por mim sinceramente. Em vários momentos, por ser um ser humano normal, eu contribuo para isso, para esse cenário de intolerância. E aí, isso é importante, porque preciso refletir. Agora, graças a Deus, dá tempo de apagar as mensagens. Inclusive, no WhatsApp. Dá tempo de apagar as mensagens. Aí, o que isso acaba gerando? Eu peguei um gráfico. Rodrigo, só para fazer uma... O pensamento. Não, a pessoa já leu, já printou a tela e já... Não mesmo que não tenha printado, o pensamento já contribuiu também. Ah, com certeza. Aí, esse ambiente de intolerância ajuda a entender um pouco esse cenário. De crescimento, aqui ficou ruim. Mortes violentas no Brasil de 2006 a 2016 cresce. Mortes violentas, homicídio, bala perdida, aquela coisa toda. Está crescendo. O que nós fazemos para mudar essa realidade? Imagina. Então hoje passou, vai sempre oscilando, mas aqui é interessante essa subida, né? Maior nos últimos anos. Então a gente precisa observar isso. Isso é um dado concreto. E a maior parte dessas pessoas que estão morrendo são jovens. Eu perdi meu filho, tem 1 ano, para fazer
isso é algo extremamente complicado. E a gente lida com isso e precisa superar esse problema. 3 dias para poder enterrá-los. Num local que, assim, não tinha ar, não tinha nada. Não tinha uma condição humana. Nada. Então a maior parte são jovens e os jovens 26 anos. na flor da idade. Né? Jovens é a primeira fase de adultos. Um índice maior de renda, Rodrigo, Sim. maior na população negra. Masculino, homens e negros. Masculinos e É negros. 80%, 70%, 80% mais ou menos. E aí um contexto importante do nosso Brasil, para a gente fechar essa parte estatística. Isso aqui são dados do IBGE, do PNAD, que é uma política de avaliação por domicílios que é feito no Brasil sistematicamente para tentar qualificar que Brasil é esse. Então, metade da população adulta, acima dos 18 anos, só tem o ensino fundamental completo. Se a gente está falando de 208 milhões de pessoas que tem no Brasil encarnados, é metade disso. Só com o ensino fundamental completo. Por que eu estou colocando isso? Porque como a gente vive no mundo material, a gente precisa de condições materiais para progredir intelectualmente. Acesso a estudo, educação, isso é importante. Se eu não tenho condição de ler, como é que eu vou ter a possibilidade de desenvolver? Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Por isso que eu coloquei esse segundo número. Quase 12 milhões de pessoas são analfabetas. 12 milhões. É praticamente o Rio de Janeiro inteiro. Em números. O rendimento mensal, isso vai ajudar a entender isso aqui. O rendimento mensal de todo tipo de trabalho. Todos os trabalhadores no Brasil, os homens ganham mais do que as mulheres. Tá aí os valores, isso é do IBGE. E os homens brancos ganham mais do que os não brancos, que negros e pardos. Então nós vivemos numa sociedade desigual, nós vivemos numa sociedade que tem problemas reais de educação, e pensando que no Brasil a educação é praticamente a única forma de ascensão social, isso deixa uma realidade difícil para a gente pensar na intolerância. Por quê? Qual é a nossa capacidade de leitura? Qual é a nossa capacidade de entender o contexto? Qual é a nossa capacidade, a gente que tem a oportunidade de construir um mundo melhor para todo mundo? Se a gente fica preso a disseminar intolerâncias. A gente precisa, eu creio nisso, pensar numa construção melhor para a gente entender o Brasil. E associando a quase 100% tem acesso às redes sociais. Claro. Analfabeto... As redes sociais é mais fácil de acessar, principalmente nas cidades, do que no interior, mas... Então, mas se ele não leu, como é que ele vai gerar uma opinião? Se ele não leu, se ele não mas sabe ele vai ler. ouvir. Por isso que vídeo é importante. Não, só para isso. entender que ler não é só saber ler, é interpretar o que está lendo. E aí, dentro desse contexto, criei essa volta para entender o contexto de intolerância que contribui para criar... Posso interromper? É porque eu acho que a reflexão que você está propondo, só para não ficar parecendo que me passou aqui na cabeça, é da gente realmente refletir sobre o que... Porque assim, eu acho que quando a gente fala assim, como o Timacão falou, né? Se a pessoa nem leu, como é que ela vai interpretar? Mas às vezes a pessoa tem um ensino superior, mestrado, doutorado e também vai disseminar. Então isso é uma coisa não é pré-requisito para Não. É bom ficar claro mesmo. Eu tenho mestrado e eu falo vários absurdos. Claro, é isso. Né? Eu acho que não é a criminalização da pobreza. Isso. Nem da falta de escolaridade. Mas é só para mostrar um Brasil um pouco mais real, dentro dos encarnados, para a gente entender um cenário que muitas vezes é difícil de vislumbrar porque a gente acha que está todo mundo bem. Se nosso círculo a gente não esbarra com pessoas que passam fome, parece que a fome não existe. A questão é de empatia, nesse caso. Então, o cenário que eu estou tentando aqui construir é esse. É mostrar esse Brasil real em que a morte é algo que está acontecendo e a gente precisa de uma postura diferente frente a essa morte.
frente a essas situações. E não porque a gente precisa achar isso porque para ser diferente, não, porque isso é uma indicação de evolução. Mas, Né? Rodrigo, é muito difícil mudar. Ah, Entendeu? eu não Porque tenho eu trabalho no dúvida disso. hospital e vejo várias comidas jogadas fora. Chega a me dar dó no coração. É muito difícil. Bom, então, Muito nem se difícil. fala. E fica mais difícil quando a gente tenta fazer sozinho. Meu Deus. A gente Rodrigo, precisa você tem se noção. articular, precisa Eu pego conversar. a escuba assim, ó, vai jogar fora, eu fico assim, meu Deus, quantas pessoas estão passando necessidade E nessa pre- hora. Aí vem aquela frase, a gente contribui para o nosso problema. É isso aí que ainda vai chegar Isso ainda. aí. Então, só para a gente dar uma acelerada, né? Aí o Fanon vai pontuando algumas coisas. Primeira coisa que eu acho que é sensacional, acho que já resume bastante. Quando a gente fala esse axioma, ou seja, aquela expressão, se fosse a pessoa má passou por uma situação de perigo, não morreu. Mas se fosse homem de bem, teria morrido. Alerta do Fanon, para com isso. Não faz isso. Não fala isso. Não duvideis de que estás cometendo uma blasfêmia. Você está falando besteira. Não pense desse jeito. Por que a gente não deve pensar desse jeito? Ficar sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais. E enquanto estás na terra, estás em cativeiro. Há uma necessidade de entender que a encarnação tem objetivos. Que se a encarnação tem objetivos, o desencarne também tem objetivos. E você, pessoa que está julgando dessa forma, a gente aqui, se a gente fica julgando essas mortes, quem merece morrer, quem não merece morrer, a gente fatalmente vai estar sendo injusto, vai estar sendo arrogante e se colocando numa posição de Deus. Coisa que a gente não é. Uma forma que eu encontro para me posicionar nisso é uma frase de um orientador que eu gosto muito. O mal não merece comentário. Sim. O problema é a gente entender o que mal é esse, né? Mas isso é uma questão constante de reflexão. Porque na época da escravidão, a escravidão era algo normal, não era um mal. Então, o que não mereceria comentário? Outra coisa. Só que é importante a gente estar sempre, isso é um alerta do Kardec, dos espíritos, até dos que não são espíritos na academia, eles falam isso. Tem que estar alerta, tem que estar criticamente constante, você tem que ficar se questionando. Será que isso é correto mesmo? Vai beneficiar alguém? Vai beneficiar alguém? Vai ser algo para o progresso? Ou Vai não? melhorar É a só sociedade? para eu dar uma carícia aqui, uma acariciada no meu ego. Né? Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, nossa condição mental hoje. A gente tem que superar a nossa condição momentânea, a gente tem que pensar sempre além. E no caso do Espiritismo, o além significa a vida futura, pós-morte. Então você não pode achar que a morte acaba. A morte é uma questão importante dentro do processo evolutivo. E continua depois. E à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena, essa que nós estamos aqui, diminuirá aos vossos olhos. Então a morte ganha um novo significado. Ela não é mais uma punição. Ela não é uma punição. Ela é um processo. Acho que isso é importante. É uma conclusão importante. Por que então ela vos aparecerá como um simples incidente, a morte, né? Na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Então, dentro do processo evolutivo, a gente já morreu. Pense nisso. A gente sempre, quando a gente começa no espiritismo, parece que a gente trata, né, a morte como se fosse a primeira vez que vai acontecer. E aí você chega e fala, como é que deve ser o plano espiritual? Deve ser legal, né? Então, você já passou várias vezes, né? Em boas condições, talvez em condições complicadas. Aproveitando até o tema do Setembro Amarelo, e aí na questão das aflições, né, daquela outra parte da mensagem, que tem muito a ver, e ela é bem objetiva, nós escolhemos os tormentos que nós vamos passar? Sim e não. Esse não é o Fernando que está falando, sou eu. Não porque eu acho isso. Eu acho que inconscientemente
inconscientemente, a gente vai criando os problemas, sim, mas a gente às vezes não tem clareza disso, não tem noção que aquela barreira que a gente está passando foi criada por nós mesmos. Por isso que eu estou falando não. Então a gente precisa ter uma reflexão constante sobre os nossos atos e escolhas. E isso requer uma das coisas mais difíceis: sinceridade com você mesmo. A gente, estou falando por mim, eu penso que inúmeras vezes eu me saboto, eu me boicoto, né? Eu minto para mim mesmo. Não vai dar, esporádio, não vai dar para chegar. Não vai, mas vai. Eu estou achando que vai. Eu estou criando uma ilusão para mim. Isso é uma coisa simples, mas pensa nas coisas mais complicadas. Então, se, por exemplo, vai ter uma prova de concurso. Se eu não estudei, não vou passar. Aí quando chega a prova e vejo a dificuldade, qual é a primeira reação que normalmente eu tenho? Né? Hipótese. A prova está muito difícil. Pô, fizeram uma prova nada a ver. Não é assim que a gente faz, aluno? A prova tá nada a ver essa prova. O professor estava louco. Caiu um monte de coisa que ele não falou. Falou, mas né, você que está ali, né, tentando. Então existe uma preocupação a gente entender. Eu, pelo menos, estou pensando nesse sentido. Existem as provas, os tormentos, os problemas que a gente passa por consciência, que a gente sabe que a gente está construindo, mas tem muitos que a gente não tem essa noção devido ao nosso grau evolutivo. A gente tem uma noção superficial de praticamente tudo. E por ter uma noção superficial, às vezes a gente tem problemas de identificar. E aí quais são os problemas que estão associados a essas tormentas? Eu acho que a depressão, que é tida como a doença do século XXI, o Setembro Amarelo tem uma relação com a depressão, porque um dos resultados da depressão é o suicídio. Precisa ser encarado, isso precisa ser visto. E aí começa um problema, porque qual é a causa da depressão? Qual é a causa da depressão? Várias. É diferente, por exemplo, se eu estou com uma infecção na garganta, eu sei que tem bactérias ou vírus aqui. Eu sei onde é que está o problema. E o remédio eu sei qual é. Da depressão. Onde eu vou procurar esses problemas? Quem eu posso recorrer? São várias possibilidades. Psicólogos, psiquiatrias, ainda hoje são vistos de maneira muito preconceituosa. Essa é coisa para doente mental. Já ouviu essa expressão, né? Isso não presta, não. Psicólogo de pobre chinelo. Já ouviram falar isso? Né? Tu não teve psicologia na infância, por quê? O que essa expressão quer dizer? Violência, não tem isso. Né? A gente tenta tratar os nossos problemas com mais violência. A gente precisa estar alerta nisso aí. Então, nós temos esses dados da Organização Mundial da Saúde. Hoje no mundo são 322 milhões de pessoas com depressão diagnosticadas. Fora as que não são. É praticamente, eu acredito que o número deve subir para 500 a 600 milhões de pessoas. São 3 vezes a população brasileira. Pensando essa crise agora de ficar sem dinheiro, tem muito. Sim. Lá no hospital toda hora aí. Nada pior do que ficar desesperado porque você não tem esperança, você perde. Isso ajuda a criar esses problemas. Em 2015, 788 mil pessoas morreram por suicídio no mundo. Sim, isso não é à toa que nós temos movimentos como Setembro Amarelo. Entre jovens é a segunda causa de morte hoje, depois da violência, que é que foi passada antes. Então, se você joga esses dados como um todo, então nós temos violência e a depressão, que muitas vezes é consequência da violência. Violência doméstica, na escola, que é o bullying, né? A criança fica sem perspectiva. E tem outras coisas também que aí entra numa coisa muito específica. Tipo, a criança não brinca mais direito hoje.
seja por violência, porque não pode brincar na rua, porque, né, tem isso, falta de espaço para brincar, e outros, brinquedos se sofisticaram tanto que o brinquedo brinca pela criança. Isso é uma questão problemática porque a criança perde a capacidade imaginativa. Ela não desenvolve isso, porque o brinquedo brinca com ela. Então ela vai, aperta o brinquedo. E aí o cachorro pula, vira cambalhota, late, fala com ela, e ela fica parada olhando. Rapidamente ela cria um tédio com aquele brinquedo. Descarta ele. Vai no outro. Quer outro. Isso associado ao consumo, à falta de realização. Tem uma série de questões que contribuem para gerar esse cenário. Eu sou professor e eu fico chocado, porque na minha época de aluno eu não percebia a quantidade de gente que está diagnosticada hoje, criança com transtorno de depressão. Tem crianças com depressão. E aos montes, não é pouca gente não, é muita criança com depressão. Eu não lembro disso na minha época de ter laudo, saber que na minha turma tinha gente com depressão. Isso para mim era coisa de pessoas adultas. Não é frescura. E não, isso é coisa, são laudos médicos. Laudos médicos. Transtornos de ansiedade. O Brasil é o que mais tem transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade não é uma bobeira, é uma questão séria, que pode gerar síndrome do pânico. E é depressão associada. Então são números graves, e aí a questão da reflexão é: por que isso existe? Isso não é simplesmente só uma condição do espírito, eu penso. Tem que ter outras coisas associadas também, que na própria encarnação o espírito vem e enfrenta essas dificuldades. Entenderam o raciocínio? Porque a gente poderia falar, não, o espírito está vindo deprimido. O espírito está vindo deprimido? Não me faz sentido isso, pelo menos. Eu acho que o espírito vem para expiar, vem para passar pela sua aprovação, mas ele pode encontrar situações aqui que construam esse cenário nele encarnado. Né? E a gente precisa entender que cenário é esse para poder agir na resolução do problema. Igual a garganta. Se eu sei que é infecção de garganta, eu vou tratar ela. Agora, qual a causa da depressão e problemas associados, né, nesse sentido? Aí tem um dado que aumenta no Brasil essa questão do suicídio. Qual vai ser? Pode passar aqui. E aí, qual é a reflexão sobre isso? O contexto social brasileiro ainda nos impõe uma dura realidade. Isso contribui tanto para a violência quanto para a questão do suicídio e da depressão, mas também para a infelicidade, de maneira mais genérica. Né? Como nós, como nos sentimos nessa realidade? Isso nos incomoda? Isso nos provoca algum tipo de influência? Isso nos convida a mudar pessoalmente e mudar a nossa sociedade? O que isso causa na gente? Importante reflexão. E aí nós podemos ser felizes nesse mundo? No que a gente está depositando a nossa felicidade? Que é o oposto da angústia, né? Que é o caminho que poderia ajudar na superação dessas questões. E aí, duas falas do Fanon, né, nessa passagem. O homem está incessantemente à procura da felicidade. Isso é uma verdade, né? Que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mérito não existe na Terra. O que o Fanon está colocando aqui? Aqui nesse plano material, no planeta Terra, você não tem a condição da felicidade suprema, real, porque ela não é desse mundo. Jesus já falou isso. A felicidade não é desse mundo. Então, o que nós temos que procurar é sempre essa felicidade. A gente vai encontrar lapsos, faíscas, fagulhas, que nos estimulem sempre mais a buscar essa felicidade. Mas a felicidade não está aqui, não está pautada aqui nos bens materiais. E aí é uma coisa bastante significativa. Enquanto eu amarrar, aprender, traçar os meus objetivos de felicidade em bens materiais, rapidamente, igual a criança que fica brincando, apertando o botão,
eu vou me sentir infeliz. Exemplo, só vou ser feliz se eu conseguir comprar aquele carro. Comprei o carro, não fiquei feliz. Só vou ficar feliz quando eu comprar o carro do modelo tal. Comprei, não era bem aquilo. Obviamente que nesse processo você pode ter satisfação pessoal de uma realização. Isso é uma coisa, precisamos observar isso. A gente pode ter sentimento de realização, de conquista, mas isso não é felicidade. Às vezes a gente é muito mais feliz numa conversa com amigos, né, do que em posses. Eu falo isso, eu pensava, isso é um relato bem sincero, eu pensava que eu seria extremamente feliz quando eu terminasse meu mestrado. Defendesse lá, entregasse para a banca e falar, ei, no caso teve a satisfação pessoal de terminar um ciclo que eu iniciei, mas rigorosamente não mudou nada. Por quê? Não era naquele bem material, não era naquele material que eu escrevi que está a minha felicidade. Minha felicidade está em relações. E a gente precisa cuidar disso. E isso é importante, porque nos Facebooks e WhatsApps da vida, o que mais facilmente acontece, ainda mais no contexto de hoje, é a quebra das relações. Dificuldade de falar pessoalmente. Eu estou aqui, eu prefiro mandar uma mensagem para você. Aí, olha aí. Momentos de família, almoço, janta, momentos de reunião. Está todo mundo no celular? Então, que relação é essa? Celular, televisão. Não, celular é só um exemplo. Televisão, enfim. Cadê a relação? Cadê as relações da família? Ainda fica cobrando. Pô, tu nunca responde no WhatsApp. Olha, mas não responde. E isso é teu grau de medida para a nossa relação? Ah, não, meu amigo. Não curtiu a foto nova que eu publiquei? E aí fica uma coisa muito até teatral. Se você olhar as pessoas no Instagram e no Facebook, é uma felicidade que é um negócio. Está todo mundo viajando em locais legais, em restaurantes bem bacanas, tirando altas fotos, uma felicidade que não cabe nesse mundo. É impressionante como tem gente viajando. No Facebook parece que é uma grande agência de turismo. Está todo mundo ou na praia, ou em piscina, em festas, e faz a vida realmente. E a minha é uma desgraça, que eu não estou aí. Não sei. E aí tem um detalhe, né? Quando você não sabe tirar selfie. Isso é uma questão. Pessoal. Eu não sei tirar selfie. Então, isso já parece que eu sou triste. Você está sempre com cara de triste nas suas fotos. Não sei. É que eu não sei. Tira agora, que você está rindo. Não, eu posso até estar rindo, mas eu não sei meu ângulo. Não tira a foto aqui. E aí tem uma outra dentro do mesmo raciocínio, em vez de buscar a paz do coração, a única felicidade verdadeira neste mundo é você estar tranquilo, você estar sossegado com a sua consciência, com o seu coração, que são os seus sentimentos. Creio que se a gente cultivar o ódio, nosso coração não vai estar em paz. Ele procura com avidez essa pessoa que está sempre buscando, né, os bens terrenos,